Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma aula de matemática? O que será que nós temos hoje nesta aula do 9º ano? Hoje nós vamos falar de um conjunto. Nós vamos falar do conjunto dos números inteiros. Você aí de casa, sabe quais os numerais pertencem ao conjunto dos números inteiros? Eu espero que sim. Vamos então aqui dar início e eu trouxe para vocês os pinguins da Antártica. Isto mesmo, o pinguim imperador. Essa espécie é onde o macho é o maior que tem. E eles têm muitas características interessantes. Uma delas é o quanto eles conseguem mergulhar nas águas profundas e congelantes, porque ele, neste período de inverno da Antártica, ele fica chocando os ovos. Então, é uma espécie muito interessante. E eu trouxe justamente esta ideia para que a gente pudesse iniciar os números inteiros, o trabalho com esse conjunto. Você, então, aí de casa, já pode pensar, se o pinguim consegue mergulhar para buscar os seus alimentos, lulas, crios, peixes, a menos 60 graus Celsius. Isto mesmo, esta temperatura, menos 60 graus Celsius. Já dá para ter uma ideia de quais numerais pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, vamos continuar. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. E aqui eu trouxe para vocês a ideia. Observando, a gente vê as reticências, porque este conjunto é infinito, tanto para aqui à esquerda, os números negativos, quanto para a direita, os positivos. Vamos então compreender o conceito. Ao conjunto dos números inteiros positivos, números inteiros negativos e também o zero, nós chamamos de conjunto de números inteiros relativos. E se você então considerar todos os negativos, o zero e todos os positivos, aí a gente tem este conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Vocês compreenderam? Excelente! Continuando, eu trouxe então aqui para vocês estes dois conjuntos. Nós já trabalhamos o conjunto dos números naturais. Quais eram os numerais que pertencem ao conjunto dos números naturais? Nós temos então o 0, o 1, o 2, o 3, o 9, o 127, todos aqueles que são positivos, não é mesmo? Agora nós temos um conjunto maior ainda. Por quê? O homem teve esta necessidade, o ser humano precisou criar um outro conjunto. Exatamente. A partir do momento que ele começou a ter dívidas, e ele começou a ter saldos negativos, ele precisou de numerais que representassem. Inicialmente usavam a palavra menos, e depois esse menos se transformou naquele sinalzinho que então forma o conjunto dos números inteiros aqui, que faz parte também do conjunto dos números inteiros. Nós temos o menos 1, o menos 7, o menos 11, o menos 18 e infinitamente. O que a gente pode concluir olhando para esses dois conjuntos é que o conjunto dos números inteiros, ele tem algo a mais que o conjunto dos números naturais. Ele contém os números negativos, mas o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Faz parte do conjunto dos números inteiros. Compreenderam?
Futuramente nós vamos ver outros conjuntos, mas por enquanto vamos compreender estes dois aqui e principalmente o conjunto dos números inteiros. Dando sequência, eu trouxe para vocês um vídeo muito interessante sobre números negativos. Assistam aí com atenção e daqui a pouco eu volto. Os números negativos são todos os números menores que zero. Pensar em algo menor que o número zero pode ser difícil. Mas imagine que você tem uma tigela cheia de laranjas e alguém vai tirando até não sobrar nada. Quando não há nada, fica complicado pensar que algo mais pode ser tirado. No entanto, há diversas vezes no nosso dia a dia que usamos números menores que zero. Por exemplo, você sabia que as temperaturas médias no Monte Everest variam de menos 20 graus Celsius a menos 30 graus Celsius? Isso é muito frio. Os números negativos também aparecem nas finanças para mostrar dívidas. Por exemplo, se você tem R$50 na sua conta bancária e gasta R$60, seu saldo atual é de menos R$10. Isso significa que você deve ao banco R$10. Para entender melhor os números negativos, observe essa linha numérica. Para cada número positivo, há um número negativo. Os números negativos também podem ser considerados como o oposto dos números positivos. Assim, o oposto de 5 é 5 negativo. Você deve ter notado que ao longo da linha numérica, os números negativos parecem aumentar de tamanho, mas na realidade eles estão diminuindo. Por exemplo, menos 10 é menor que menos 5. Como isso pode ser um pouco confuso, imagine que você esteja medindo a temperatura. Suponhamos que em um dia de inverno, em Santiago do Chile, eles estejam com menos 8 graus Celsius e na Patagônia estejam com menos 15 graus Celsius. Na Patagônia está mais frio que em Santiago do Chile, porque menos 15 graus Celsius é menor que menos 8 graus Celsius. Agora, você já sabe o básico dos números negativos. Vocês gostaram do vídeo? Acredito que sim, eu gostei. Ajuda a compreender muito sobre os números negativos. E aí você fica com certeza para trabalhar futuramente todas as questões com este conjunto. Dando sequência, eu trouxe para vocês aqui uma reta numérica para a gente então compreender com mais detalhes a questão dos números inteiros. Este conjunto, então, já vimos que ele é formado por quem? Ele é formado pelo zero, ok? E ele é formado por todos os números positivos, infinita esta reta para a direita, e todos os números negativos. Aqui, a gente pode pensar assim, Fabiana, tem aí um menos 1,7? Por enquanto nós estamos trabalhando com os números inteiros, então nós não temos vírgula. Combinado? Sem vírgula, números inteiros. E quando a gente observa esta reta numérica, a gente observa esta sequência que está de 1 em 1. Se você observar, todos à direita do zero são positivos, não é mesmo? E quanto mais distante à direita do zero estiver, maior será. Assim como todos que estão à esquerda do zero são os números negativos. E quanto mais distante do zero estiver, menor será. Você já observou aí em casa? Seria possível concluir que o zero é maior ou menor que os números positivos? E o zero é maior ou menor que os números negativos? E um número negativo é maior ou menor que um número positivo? Vou deixar você pensando porque a gente ainda vai discutir esse assunto. Vejam aqui,
Vamos compreender agora, vamos citar algumas situações onde os números negativos são muito utilizados. Vejam aqui, eu trouxe para vocês temperaturas. Exatamente assim como a gente viu a questão dos pinguins, né? Na temperatura que eles vivem lá naquele período de inverno. A temperatura é uma circunstância onde os números negativos é utilizado. Temperatura média em Magadan, na Rússia, em alguns meses. Vejam a temperatura, pessoal. -15, -12, -5, temperaturas bem frias, não é mesmo? Está mostrando aqui, então, para a gente uma situação onde a temperatura utiliza um número negativo. Temos mais situações? Temos sim. Nós temos nas altitudes. O nível do mar, ele é considerado o zero, o ponto zero. Em todas, então, localizações que estiverem acima do nível do mar, nós dizemos que elas são positivas. Elas são representadas com números positivos. Como aqui o caso, olha, o nível do mar, o zero, e nós temos 100 metros acima do nível, 200 metros, 400, né? De acordo com esta montanha aqui, esse pico, ok? E nós temos também medidas inferiores que estão abaixo do nível do mar. Por isso nós temos menos 100 metros, menos 200 metros, menos 300 e assim consecutivamente. Ok? Então vamos relembrar. Já vimos que os números negativos são utilizados em temperaturas e agora nós estamos vendo que eles são utilizados nas altitudes. Aqui eu trouxe para vocês, olha, acima do nível do mar positivo e abaixo do nível do mar negativo. Saldo em contas bancárias. Ai, meu Deus! Tem alguém aí com saldo negativo? Cuidado! Há a possibilidade de melhorar essa situação, não é verdade? Mas eu trouxe aqui um extrato bancário desse cliente, né? E a gente pode observar que quando você tem depósitos, né? Eles são positivos. Quando você compra uma mercadoria, como vai retirar aquele valor da sua conta? Negativo. Quando você faz um saque também, negativo. E você observa que quando a pessoa está devendo ainda ao banco ou retirou-se mais dinheiro do que ela tinha, o saldo dela está negativo. Assim como o contrário, se ela tem dinheiro ainda a ser usado, o saldo fica positivo. Neste caso aqui, está com o saldo em setembro positivo, felizmente, não é? R$ 143,11. Mas nós percebemos o quanto aqui foi utilizado o sinal de menos para mostrar que foram feitas retiradas ali daquele valor total que este cliente havia no banco. Ótimo, não é? Percebemos então que o homem realmente teve necessidade para usar os números negativos. Eu trouxe para vocês aqui a reta numérica e agora nós vamos fazer a comparação de números inteiros. Já havia citado com você, não é mesmo? Lembra aquela pergunta que eu fiz? O zero, ele é maior do que os números positivos? Claro que não, Fabiana. Todo positivo é sempre maior do que qualquer... Aliás, todo positivo é sempre maior do que o zero. E o zero é maior do que os números negativos? Sim, zero é maior do que qualquer número negativo. E um negativo é maior ou menor que um positivo? Um negativo é sempre menor que um positivo. Não é simples? É claro, principalmente se você ir de casa, faz o seguinte, faz uma comparação como se fosse um dinheiro que você tem. E aí fica fácil você compreender. Veja aqui se eu perguntasse para vocês. -18 é o
que de 12. Positivo. Por que você não colocou o sinal de positivo, Fabiana? Porque pode, às vezes, ser necessário ou não. Neste caso, se eu quiser usar, eu uso ou não, certo? Então, representa 12 positivo. Menos 18. Você prefere dever 18 ou você prefere ter 12? A gente prefere ter 12, não é? Então, aqui, porque o menos 18, ele é menor que o 12. Todo número negativo é menor que qualquer número positivo. E se a gente estivesse comparando números negativos, todos dois negativos, vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho o menos 38 e o menos 50. Agora são todas dívidas. O que o menos 38 é do menos 50? Ele é maior ou ele é menor? Quando você tiver dificuldade, você pensa na reta numérica e pensa o seguinte: quem desses está mais próximo do zero? O menos 38 ou o menos 50? Mais próximo é o menos 38. Muito bem. Por isso, menos 38 é maior que menos 50. Eu prefiro dever 38 do que dever 50, não é? Por isso que menos 38 é maior que menos 50. Pensando de forma geral, o que a gente pode concluir? Quanto mais quanto mais a direita estiver, maior o número será. Então, o menos 2 é maior que o menos 3, o menos 1 é maior do que o menos 2, o 0 é maior do que menos 1. E quanto mais a esquerda estiver, qualquer esquerda é menor. Por quê? O 2 não está à esquerda do 3? Então, o 2 é menor que o 3. Pense nessa localização, utilize a reta numérica que vai facilitar você comparar e ordenar estes números do conjunto dos números inteiros. Compreendido? Eu espero que sim. Vamos aqui então agora observar a partir deste mapa e fazer algumas comparações. Vamos então fazer uma comparação com estas localidades aqui da América do Norte. Veja bem, Montreal tem menos 17 graus Celsius, está com menos 17. E Washington está com menos 5 graus Celsius. Nós podemos dizer que menos 17 é maior ou menor que menos 5? Ele está mais distante ou mais perto do zero? Mais distante, não é? Por isso, menos 17 é menor que menos 5. Exatamente. Nós poderíamos ficar aqui fazendo inúmeras comparações, mas eu espero que você tenha entendido. Todo número que estiver à direita é maior, à esquerda é menor. Mais distante do zero da esquerda, menor ainda. Mais distante do zero à direita, maior. Tudo bem? Então, assim eu termino nossa aula. Faça frio, faça sol, faça calor, faça temperaturas bem negativas, a gente continua firme estudando aqui. Quero agradecer vocês, o meu muito obrigada pela participação. Desejo a todos vocês bons estudos e aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.